A palavra supercarro nunca significou algo muito específico. Essa palavra está mais próxima de uma emoção do que de uma palavra, definição ou número concreto. No final dos anos 80, supercarro significava basicamente duas coisas: Ferrari e Lamborghini. Testarossa, 328, Countach e até mesmo o Jalpa. O Countach destruía qualquer pescoço, todo mundo virava para olhar aquele carro. Parecia algo de outro planeta, mas as janelas mal abriam, a visibilidade era péssima e dirigia como um trator. E como dono, você acabava conhecendo cada caminhão de guincho pelo nome. Não me leve a mal, mas o que eu quero dizer é o seguinte: esses carros viviam quebrando. E as Ferraris não eram tão melhores assim não. O 328 exigia força só para engatar uma marcha. Sem direção hidráulica, pedais mal posicionados definitivamente não eram um carro pro dia a dia. Os supercarros durante praticamente toda a sua existência eram rápidos em primeiro lugar, estilosos em segundo e confiáveis... Bom, eu acho que os italianos não têm uma tradução para essa palavra. Mas... tudo mudou em 1990, quando a menor, mais fofa e mais humilde montadora do mundo quebrou completamente a definição de supercarro. Carros de alta performance que eram confiáveis, práticos e acessíveis, e ainda assim rápidos o suficiente para deixar uma Lamborghini no retrovisor. Um carro que deixou claro para todas as montadoras italianas: vocês estão preguiçosos, sem inspiração e dormindo no volante. Em 1990, a palavra supercarro ganhou o significado de NSX, o esportivo japonês que quebrou todos os paradigmas. Eu sou Daniel, seja muito bem-vindo a mais uma história automotiva. Espero que você curta esse tipo de conteúdo, compartilha para aquele teu amigo Gearhead e deixa aqui embaixo qual a próxima história ou carro que você quer ver aqui no canal. Agora pega uma pipoca, tua água com gás e vamos para a história. O ano era 1983. A Honda naquela época era só uma marca simpática de carros econômicos. Prelude, Civic, City, carros com tração dianteira feitos para serem o mais confortáveis, baratos e eficientes possível. Mas ainda assim com uma pitadinha de diversão. Por trás dessa imagem de marca urbana e sem emoção existia algo a mais. Um time dedicado de engenheiros de corrida conquistando a Fórmula 2 no início dos anos 80. Eles tinham um motor vencedor, campeões em 81, 83 e 84. Só faltava uma coisa: um carro que mostrasse ao mundo todo do que eles eram realmente capazes. Mas aí eu te pergunto, o que a Honda sabia sobre projetar supercarros exóticos com motor central? Bom, na verdade, nada. A Honda nunca tinha feito um carro esportivo de verdade. Eles não tinham nenhuma experiência com carros de motor central. Então, tarde da noite, e com a ajuda de algumas latinhas de Sapporo, os engenheiros da Honda começaram a brincar com posições de motor e tipo de tração. Até aquele momento, eles só faziam carros com motor dianteiro e tração dianteira. Eles pegaram o incrível Honda City, sim meus amigos, o Honda City da senhoria do teu bairro que é batido. Enfiaram o motor na parte de trás e deram umas voltas no estacionamento. E aí, aconteceu. Os engenheiros ficaram imediatamente surpresos com o resultado desse teste. A dirigibilidade daquela caixinha Frankenstein era apertada, dinâmica e empolgante. E o time ficou em êxtase com um simples teste no Honda City. Eles provaram pela primeira vez o gostinho de criar algo especial e diferente. Sério, o NSX que você conhece hoje, o carro icônico, surgiu a partir de um experimento com o Honda City. Meio insano pensar que a história de um carro que marcou uma geração de entusiastas automotivos foi por conta de engenheiros com tédio e um Honda City. E em paralelo a isso, se você não sabia, a Honda estava preparando a marca Acura para os americanos. Eles precisavam de um carro Halo, algo que mostrasse para os gringos que eles tinham chegado para ganhar. Que aquilo não era só mais um Honda. Sinceramente, a Honda dos anos 80 estava completamente fora da casinha. Eles poderiam facilmente ter pego um carro de linha, colocado tração traseira, criado uma divisão de performance, lançado um esportivo honesto, legalzinho até. Eles poderiam ter feito isso com um Civic, por exemplo. Mas, não, felizmente. A Honda disse, dane-se. Aquele Honda City surrado do estacionamento vai ser a nossa musa. Vamos construir um super carro. Eu queria ter metade dessa ousadia e audácia. E a missão não é só bater a Nissan, esquece BMW e Mercedes. Nós queremos derrubar a Ferrari. O líder do projeto, Shigeru Ehara, deu a missão: criar um carro que superasse a 328, mas que fosse um Honda. A Honda não fazia carros complicados, ela fazia carros confiáveis, respeitáveis e fáceis de dirigir. E com o supercarro não seria diferente. O supercarro da Honda tinha que passar o dia inteiro no autódromo e ainda voltar andando para casa. Tinha que poder ser estacionado na rua e sobreviver a um acidente. Uma clara crítica à Lamborghini, por exemplo. O supercarro da Honda tinha que ser simplesmente um bom carro de verdade. E que conceito revolucionário, né?
E de fato, essa brincadeira foi revolucionária, porque nos anos 80 não era isso que a Itália estava fazendo. A visão da Honda para o NSX pode até parecer comportada hoje em dia, mas em 85 eles estavam fazendo história, do jeito mais Honda possível. Eles começaram a mudar o mundo dos esportivos com uma folha de papel milimetrado. O Errara e sua equipe começaram a traçar um gráfico. Eles compararam todos os esportivos da concorrência, analisando a relação peso-potência, peso total do carro e entre-eixos. Curiosamente, quase todos os rivais se encaixavam numa mesma faixa do gráfico. Eles apelidaram essa região de Via Láctea. Depois disso, eles colocaram no gráfico um carro atual de Fórmula 1, e lá estava ele, bem distante de todos os outros. Ali estava o alvo da Honda. O NSX seria desenvolvido para chegar o mais perto possível do equilíbrio perfeito da Fórmula 1 em termos de potência, peso e dimensões. Isso significava ultrapassar tudo que qualquer outro esportivo ou supercarro fazia na época. De fato, a Honda não seguiria a tendência. Ele se destacaria sozinho e criaria novos padrões. Mas para criar um carro como nenhum outro antes, a Honda teria que fazer algo que ninguém havia feito. Já dizia um cara chamado Einstein: se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. E se liga, se você conhece a Honda, sabe que eles não resolvem problemas do jeito americano ou italiano. Não é só meter mais cavalos ou cilindros até o carro ficar rápido. Eles tinham que ser inteligentes e criativos. E a luta da Honda foi encontrar o equilíbrio perfeito entre peso e potência. O carro não poderia ser grande demais como um muscle car, ou simplesmente colocar um motor maior para se parecer com um carro italiano. E durante o desenvolvimento do projeto, a equipe viajava de um lado para o outro com os trens-balas dentro do Japão. Então veio o estalo. Lá estavam eles, indo e voltando, quebrando a cabeça para descobrir como construir o carro mais rápido possível. Enquanto viajavam nos trens mais rápidos do Japão, que adivinha, eram feitos de alumínio. Até naquele momento, nenhuma montadora havia feito um carro de produção com o monocoque totalmente em alumínio. E esse era o ingrediente secreto. O que faltava para criar um carro com potência confiável e peso reduzido e o equilíbrio perfeito. Essa inspiração ferroviária cortou cerca de 90 kg do peso total do carro. E mais do que isso, revolucionou o uso do alumínio na indústria automotiva para sempre. Mas é aqui que a Honda quase jogou tudo fora. Depois de projetar todo o chassi, resolver cada detalhe técnico com perfeição, eles colocaram nele o motor single cam do Accord. Tá de sacanagem, né, Honda? Tu passa toda essa dor de cabeça, todo esse desafio para colocar um motor chulo de um Accord? Mas calma que a história não acabou ainda. A ideia original para todo o NSX era simplesmente usar um motor de prateleira, tirado direto de um Accord. Você cria uma forma totalmente revolucionária de fabricar um chassi de esportivo, lança uma nova marca de luxo nos Estados Unidos e esse é o seu carro ícone? Esse é o seu supra-sumo? E esse carro estava prestes a estrear no Salão do Automóvel de Chicago de 89. E o presidente da Honda, Tadashi Kumi, se preparava para mostrar ao mundo o novo supercarro conceito da marca. No palco, uma outra montadora fazia sua apresentação, mas nos bastidores, Kumi simplesmente liga o protótipo do NSX como um verdadeiro badass. A plateia congela, o barulho prende a atenção de todo mundo e a Honda claramente é algo especial escondido atrás das cortinas. Mas o próprio Kumi ficou chocado. Ao acelerar o protótipo, ele percebeu que o carro não tem o novo sistema VTEC da Honda. E depois de pressionar os engenheiros, eles explicaram que o VTEC estava planejado apenas para motores 4 cilindros. Obviamente que com uma resposta dessa, Kumi surta e diz que isso é inaceitável. Kumi obriga a equipe do NSX a desenvolver um motor V6 totalmente novo com VTEC e obrigado, Sr. Kumi, por isso que você fez e por salvar o NSX. O resultado foi o C30, o melhor motor que a Honda já tinha feito até então, um V6 3.0 duplo comando com VTEC. Apenas o segundo motor Honda a receber tecnologia VTEC, a primeira vez que o público americano sentiria o famoso VTEC Kicking. De fato, essa decisão foi uma revolução e salvou o NSX de virar o DeLorean japonês. Transformou ele de um carro bonito em um supercarro capaz de enfrentar o mundo. O motor tinha um sistema de indução de volume variável que dava uma curva de torque larga e flexível. Usava bielas de titânio que permitia atingir incríveis 8.000 RPM num câmbio manual. Pode não achar isso impressionante, mas para a época esses números eram quase inconcebíveis. O NSX usava seus 270 cavalos para ir 0 a 100 em menos de 6 segundos e a velocidade máxima de mais de 257 km por hora. Durante o desenvolvimento, a Honda tinha um alvo claro: a Ferrari. O 328 era a referência, e o NSX não apenas acompanhava, mas ele igualava a potência e capacidade da Ferrari. Mas a Honda ainda não tinha terminado. Com a visão bem definida, o motor finalmente à altura, os materiais certos e as metas de performance no horizonte. O Errara e sua equipe produziam um protótipo do NSX prontos para testes em 89. E com a ajuda do nosso querido patrão, eles estavam destravando todo o potencial do NSX. O protótipo passou a um mês inteiro no circuito de Suzuka, sendo levado aos limites, à beira do impossível quase, pelo destino.
Naquela época, o lendário piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna estava no Japão para testar um McLaren, que, claro, era equipado com o motor Honda. E, claramente, Senna não era bobo. Quando o cara que fabrica o seu motor de corrida te convida para dar umas voltas no novo supercarro da marca, você simplesmente vai. É um convite irrecusável. E o que aconteceu foi que depois de um mês inteiro refinando o NSX em Suzuka, os engenheiros da Honda estavam confiantes. Achavam que iria impressionar Senna com a forma como o carro esculpia as curvas. O nosso querido Senna come um biscoito, toma um café, dá algumas voltas, sai do carro, coça a cabeça e volta. E ele diz: tá meio frágil. E os engenheiros ficaram chocados com essa afirmação. O carro era bom, mas ainda não era perfeito o suficiente. De volta à prancheta, o NSX voltou para o laboratório e meses depois renasceu 50% mais rígido. E a Honda até usou um supercomputador para aperfeiçoar o design de suspensão de alumínio. Era o máximo que a Honda podia dar, e sem atalhos e sem gambiarra. E o resultado? O NSX virou um supercarro, preciso, afiado, pronto para competir com os melhores do mundo. Tudo graças a 3 coisas: a lenda do esporte, Ayrton Senna, um trem-bala e um supercomputador. Com o carro finalmente pronto, 400 patentes registradas e uma forma completamente nova de construir carros de produção criada. Chegava a hora do mundo ver o que os nerds da Honda estavam criando em segredo. O projeto de 140 milhões de dólares da Honda valeu cada centavo. Por cerca de 60 mil dólares, 0 km, o NSX quebrou todos os padrões dos esportivos, de um lado do outro, de cima e de baixo. Jornalistas automotivos descreveram o carro como uma revelação. O público ficou chocado de ver uma máquina tão bonita, rápida e elegante, vinda de uma marca que era meio chata na época até então. Seu Ferrari e Capitão Lamborghini provavelmente ficaram com medo. Lá estava um carro que os vencia no próprio jogo, na primeira tentativa, por metade do preço de uma Ferrari intermediária. Era limpo, rápido, fácil de dirigir, confiável, mais importante de tudo, barato. A Honda conseguiu superar as maiores montadoras italianas por uma fração do preço. Um supercarro para pessoas sensatas que querem se divertir no final de semana e voltar dirigindo para casa com o carro que elas compraram. Sim, no papel, especialmente hoje, o NSX pode até parecer algo meio engraçadinho. Um V6, sem turbo, sem compressor, menos de 300 cavalos e um visual discreto. Mas os números nunca foram o ponto principal do projeto NSX. Ele era uma faca equilibrada e afiada, e nas mãos certas era tão letal e rápido quanto qualquer Ferrari, Porsche ou Lamborghini poderiam sonhar se querem ser. Quando você olha para o NSX hoje, ele parece um carro modesto, mas o ponto é que você está olhando a partir da lente dos carros que ele possibilitou de serem criados. O supercarro confiável e utilizável mudou a história automotiva para sempre. Pelo menos aquela parte dos carros que eram cheia de pose, preços absurdos e falta de confiabilidade. A Ferrari precisou se reinventar, ficou mais rápida, confiável e amigável com seus donos. Porque se uma marca japonesa consegue lançar um esportivo V6 por metade do preço e com o mesmo desempenho, a Itália precisava acordar, e acordar rápido. Em comparação direta com a Ferrari 348, 911, Lotus Spirit e o que mais o mundo tivesse a oferecer, o NSX se destacou acima de todos. Foi uma revolução tão grande que inspirou um dos maiores supercarros de todos os tempos, o lendário McLaren F1 de Gordon Murray, o qual disse claramente que o NSX foi sua referência direta, foi o padrão contra o qual o primeiro hipercarro do mundo foi medido. Hoje, mais de 30 anos após o lançamento, o NSX parece até meio comum. Se você visse-o na rua, talvez até virasse o rosto, mas talvez nem o notasse passando. Durante seus 15 anos de produção, o NSX infelizmente sofreu com o seu próprio sucesso. Os gigantes do segmento deram um passo à frente de vencê-lo e conseguiram. O McLaren F1 mostrou ao mundo que era a perfeição automotiva. A Lamborghini Diablo mudou para sempre a aparência dos carros de luxo. As Ferraris 355 e 360 consolidaram um cavalo rampante com um símbolo definitivo de velocidade, enquanto o NSX mal mudou e aos poucos foi sumindo da memória. Hoje o NSX está praticamente morto. Eu não vou nem comentar sobre essa segunda geração, tá? Mas ainda assim, dá para imaginar que, em alguma garagem da Itália, entre protótipos de Ferrari e Lamborghinis, o NSX está guardado, coberto e protegido. Um lembrete silencioso, mas poderoso, de que, para quem faz carros rápidos, nunca se deve descansar e se dar ao luxo de parar de inovar. Ó, tô até arrepiado. Obrigado por assistir mais essa história automotiva. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam, feedback, inclusive vocês deram feedback para eu falar um pouco mais devagar no último vídeo. Estou tentando e me esforçando. E eu te vejo até o próximo review. Eu vou fazer um review desse cara daqui, que é o meu Lancer, que inclusive tem um projeto lá na rede vizinha. Estou aberto, vamos construir essa comunidade automotiva juntos. Um abraço e até o próximo vídeo.